Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Tia Alessandra deseja e espera que sim. Iniciando aí mais uma semana, agradecendo a Deus pela oportunidade, né? Pedindo as bênçãos e proteção para que tenhamos uma semana de muita saúde, muita paz e muito aprendizado. Hoje, segunda-feira, olha aqui, gente, segunda-feira, segundo dia da semana, quarto mês do ano de 2021, mês de abril, certo? Nossa aula de hoje tem o seguinte tema, prestem bastante atenção, tá? Antes que eu esqueça, gente, lembre de colocar o nome da professora, o seu nome. Lembrando, quem é aluno do terceiro ano A é professora Alessandra, quem é aluno do terceiro ano B é professora André, e colocar aqui sua turma, tá? Então, nossa atividade de língua portuguesa, como eu falei. O tema da nossa aula é ponto final e ponto de exclamação. Tia Alessandra, eu acho que eu já vi sobre isso. Então, vamos lá relembrar? Acompanhe aí comigo, tá? Observe, a pontuação utilizada no final da frase indica a intenção, qual é a ideia, né? Qual é a informação que a pessoa que fala quer transmitir. E isso ajuda a quem lê entender o texto. Então, as pontuações, elas servem para indicar o que eu, por exemplo, quero dizer com determinada informação, certo? E ajuda você que está recebendo a mensagem a entender qual é a mensagem que eu quero transmitir. Para que isso aconteça, nós precisamos usar algumas pontuações. Hoje nós estamos estudando o ponto final e o ponto de interrogação. Depois nós veremos aí outras pontuações, tá? Então, para entender um pouco mais, observem dois desses sinais de pontuação. O primeiro que a gente trouxe foi o ponto final. Olha aqui, é a bolinha que a gente coloca aí no final da frase, tá? Ela é usada para indicar o fim de uma frase, como eu acabei de dizer. Uma frase declarativa, afirmativa ou negativa. Declarativa quer dizer quando eu estou declarando, informando algo. Como, por exemplo, hoje é segunda-feira. Isso é uma declaração, é uma afirmação, né? Pode ser também uma frase negativa, de dizer hoje não é terça-feira, por exemplo. Aí a gente vai ver isso aqui agora, olha. Gosto de estudar nesta escola. É uma afirmação, é uma declaração, tá? Afirmativa. Olha o pontinho aqui ao final, tá? Então, aqui é o ponto final. Nós podemos usar ainda na forma declarativa negativa. Olha aqui o exemplo. Hoje não, tá vendo que o não está destacado? Hoje não está fazendo muito calor, ok? Então, aqui estamos com o exemplo do ponto final. Agora, nós vamos ver outros exemplos, que é agora o caso do ponto de interrogação. Para que ele serve? Ele é usado para indicar o fim de uma frase interrogativa. O que significa isso? Quando nós estamos fazendo uma pergunta. Então, toda vez que nós estamos fazendo uma pergunta, ao final da frase nós usamos esse pontinho aqui, tá? Olha o exemplo. Quem vai passear nas férias? Olha aqui o pontinho de interrogação ao final, tá? Olha, agora, com base nisso, vamos para a nossa atividade. Leia os títulos destes livros. Então, observe, nós temos aqui o título 1 e o título 2, tá? Então, o primeiro, Cristiane Gribel. Minhas férias, pula uma linha. Parágrafo. Então, aqui, olha, está uma informação, uma declaração, ok? A 2, Thalita Rebouças, né? É quem escreve, a autora do livro. Então, por que só as princesas se dão bem? Olha aqui a pontuação ao final. Então, observe o 1 e o 2. Agora vamos lá para a pergunta. Escreva o número do título que faz. Qual é o título que faz uma pergunta? Qual é o título que faz uma afirmação? Então, olha, vocês observem lá nos dois títulos dos livros para colocar o número correto aqui, tá certo? Questão 2. Escreva uma frase para cada ilustração conforme as indicações. Então, aqui nós temos a ilustração 1, temos uma criança observando uma tela, né, um quadro. Temos a imagem 2, nós temos aqui uma menina com um pacotinho de um saquinho de pipoca. E aqui nós temos ainda um atleta, mas a cara dele tá muito feliz, será? Será que ele está gostando muito de fazer esses exercícios, esse levantamento de peso que ele está fazendo aqui? Então, com base nessas imagens, vocês irão aqui agora, olha, escrever uma frase para cada uma dessas ilustrações. Eu trouxe as ilustrações menorzinhas aqui para poder ter aqui as perguntas. Então, a número 1. Olha aqui o número 1. Pergunta. Então,
qual é a frase que você vai fazer com base nessa imagem? Lembrando que é uma pergunta, tá? Na 2, aí nós temos, como eu falei, a menina aqui com o saquinho de pipoca. E aqui nós temos que fazer uma frase com uma declaração afirmativa. E aqui a 3, nós temos aí, olha, uma declaração negativa. Então, aqui vocês têm 2 linhas para cada uma para vocês escreverem uma frase, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Questão número 3. Pontue as frases de acordo com a intenção indicada. Qual é a ideia que cada uma quer transmitir? Olha, a ideia, a intenção está aqui abaixo. Então, olha a frase. Eu adoro brincar com minhas bonecas. A intenção aqui, olha, é uma declaração afirmativa. Quando a gente faz uma declaração afirmativa, qual é a pontuação que nós utilizamos? Quem não lembra, volta lá ao início e vê o exemplo, tá? Na letra B, qual é sua brincadeira preferida? Aqui é uma pergunta. Então, qual é a pontuação que você vai utilizar aqui ao final? Vocês irão reescrever a frase e colocar a pontuação correta, tá bom? E aqui a gente finaliza a nossa atividade. Brilhe como as estrelas, é o que eu sempre peço para vocês, porque eu acredito nisso e eu quero que vocês, crianças, vocês famílias, vocês responsáveis também acreditem nisso, tá? Beijo virtual da professora Alessandra e até logo mais quando eu enviarei para vocês a correção, ok? Até mais!